que eu estava na correria, né? Então,
Estamos no ar agora, estamos transmitindo para o pessoal no Facebook. Tá certo, vamos começando a nossa live então aqui. Hoje tem uma concorrência difícil, né? É o pronunciamento aí do digníssimo presidente da República e o panelaço, que aqui pelo menos onde eu tô tá rolando forte. Nós vamos, como a gente tinha marcado aí com a nossa convidada, né? Agora estamos transmitindo para o pessoal no Facebook. Vamos manter a. Vamos ver, vamos esperar um pouquinho aí, ver que o pessoal. Deixa eu ver se já foi pro pessoal no WhatsApp aqui. Já tá bom. Então, estamos compartilhando as coisas aqui, Juliana, para aumentar o nosso público aqui. Hoje a concorrência é difícil, né, para transmissões assim, para discussões. Mas vamos lá. Aos pouquinhos vão chegando o pessoal, já temos 8 pessoas agora. Tá certo. É. Bem, agora já. Bem, boa tarde, pessoal. Boa tarde, os companheiros e companheiras aí que vão chegando na nossa live aqui do Sindipetro. Hoje estamos com uma concorrência bem difícil aí, porque o panelaço do Bolsonaro aqui está bem forte aqui na Cavalhada aqui em Porto Alegre. Não sei como é que está aí na região de vocês. Aí quem estiver me ouvindo aí, vai comentando aí como é que está o som, se está legal, se está chegando bem. Hoje a gente tem uma convidada, a doutora Maria Juliana Moura Correia, que a gente conhece aí nos meios sindicais aí da luta pela saúde como Juliana. Oi, Juliana, tudo bem? Tudo bom, Davi? Tudo bom. A Juliana, ela é doutora em epidemiologia pela Federal da Bahia e também ela é pesquisadora associada da Escola Nacional de Saúde Pública, é isso? Da Fiocruz, né, Juliana? Então, e ela tem ajudado nós aqui do sindicato, são várias questões relacionadas ao benzeno. Durante muito tempo a gente teve uma relação sobre a questão do benzeno, sobre a questão do mercúrio, que é uma coisa que aconteceu já faz tempo que aconteceu, né, Juliana? Então a gente já tem uma parceria antiga aí com ela sobre essa questão e ela também trabalha com a questão da relação com os trabalhadores e trabalhadoras, os efeitos que tem. Então ela até está fazendo, depois ela vai falar para nós um trabalho específico sobre o efeito do Covid com os trabalhadores. Mas assim, para a gente começar, né, Juliana? Vamos. Acho que tu podia dar para nós aí qual é a tua impressão sobre a situação nacional aí dessa pandemia aí do Brasil, do mundo. Falar um pouco sobre a conjuntura em relação ao vírus aí, como é que tu está enxergando, os
os efeitos, o que tu acha interessante comentar com as pessoas. Aqui a ideia é que quem tiver alguma dúvida, vai ali nos comentários e faça suas perguntas, a gente vai parando, a gente meio aqui vai cortando no meio para até quando tiver alguma coisa assim, esclarecer uma palavra, alguma coisa, a gente achar, a gente vou pedir licença para te cortar, tá bom? Tá bem. Então, muito obrigada pelo convite aos petroleiros, ao Dari, da direção, que eu tenho um trabalho já há bastante tempo. Vocês estão ouvindo os cachorros aqui do pátio, né? Isso acontece. Então, o Dari já acabou já me apresentando, além de epidemiologista, eu trabalho na área de saúde do trabalhador, as minhas linhas de pesquisa sempre foram sobre as questões relacionadas à saúde do trabalhador. Nós estamos num momento, no Brasil e no mundo, vivendo a pandemia do Covid-19, né? Uma pandemia que foi muito rápida, ela se instala, então, em 31 de dezembro, ela foi descoberta na China, quando a gente se dá conta da velocidade da transmissão desse vírus, do SARS-CoV-2, né, desse agente do coronavírus, a gente se dá conta também da velocidade, que está muito relacionada com a mobilidade que a população tem nesse século que a gente está vivendo. E também pela transformação, pela mutação, né, desse agente. O coronavírus ele já existia, ele já se conhecia esse vírus há muito tempo, desde 1937, mas o que apareceu agora é um novo coronavírus. E a grande dificuldade é que a gente tem pouco conhecimento, apesar de todos os estudos, da velocidade também com que a ciência busca respostas, interpreta, tem agilidade em buscar conhecimento, em trocar as informações, e a evolução tecnológica e de ciência que a gente tem, ela não está sendo suficiente para responder uma série de perguntas. Então, se tem muitas dúvidas sobre esse agente, sobre o próprio desenvolvimento da doença, que doença é essa, né? Tem um questionamento muito recente de que talvez não seja uma doença respiratória, seja uma doença sistêmica que ataque todos os órgãos, que seja uma doença hematológica, mas como os estudos também, muitos deles, o número de trabalhadores, o número de pacientes analisados, eles são muito pequenos, ou por problemas metodológicos, e os estudos estão sendo aprovados, muitas vezes, sem passar por revisores, como comumente acontece, pela velocidade e necessidade de informações. A gente vai ter estudos de boa qualidade e outros nem tanto. Então, nós estamos diante de um dilema de proteger a população em geral, e dentro dessa população em geral, identificar aqueles que correm mais risco para atender o mais rápido possível, porque também é uma doença que evolui muito rápido e tem severos comprometimentos respiratórios e pulmonar. Isso já se sabe, a evolução é muito rápida, o contágio também é muito rápido, o que levou a medidas preventivas imediatas de distanciamento social. Então, se trabalha com 3 modalidades no atendimento, no enfrentamento, com o objetivo de reduzir o número de casos, que é o distanciamento social, que é um conceito que tem sido utilizado, que é realizado para todo mundo, que não tem sintoma e que não tem a doença. Então, há um distanciamento social como a maior ação preventiva de toda a história da saúde pública no mundo, em todos os países, né? O isolamento, que é feito quando se identifica, e daí já está numa estrutura de identificação, que pode ser tanto isolamento domiciliar, como isolamento hospitalar, né, nos casos suspeitos,
e nos casos confirmados, o confinamento. Então, se trabalha com os 3 conceitos de saúde pública, que às vezes se mistura, né? Mas 3 conceitos no níveis de prevenção e de saúde pública, mais do que a intervenção clínica, que essa até agora não se tem respostas confiáveis de qual medicamento ou que medidas podem ser utilizadas no tratamento. Então, não tem tratamento, está sendo testado vários medicamentos, tem muitos estudos diariamente, tem grupos aqui no Brasil dedicados só a ler a quantidade de estudo que é publicado diariamente, para que se tenha as melhores formas de atendimento. O que se sabe é que as complicações respiratórias, elas acontecem e evoluem de forma muito grave, tendo a exigência de utilização de respiradores. Então, a atitude preventiva do distanciamento tem o objetivo da gente diminuir a curva de pessoas positivas com comprometimentos graves, para que as estruturas sanitárias e os hospitais deem conta de atender as pessoas. Então, esse é o momento que o Brasil está vivendo, a gente não chegou no pico da curva, e o esforço todo do distanciamento social é para que a gente tenha um número menor e que dê conta dos nossos serviços e os profissionais de saúde poder estar atendendo as pessoas, especialmente das UTIs. E daí no Brasil, assim como os Estados Unidos, a gente viveu nos últimos anos um desfinanciamento da saúde pública. E isso compromete nesse momento, porque se a gente for se reportar aqui para o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, já vinha reduzindo os leitos hospitalares e as UTIs, e também a atenção básica foi desestruturada em Porto Alegre, especialmente em Porto Alegre. Então, essas portas de entradas, elas se encontram com um número reduzido também de trabalhadores, por conta de todo o processo que a gente viveu, de reforma da Previdência, de desfinanciamento da saúde, isso num contingente de trabalhadores como um todo, mas isso vai impactar especialmente na saúde pública, que é quem tem que dar as respostas nesse momento. Eu acho que isso é uma questão que ficou muito evidente com a pandemia, qual é a necessidade que a população em geral tem, independente de classe social, da saúde pública. O que a saúde pública faz, a importância da nossa saúde pública para toda a população, independente de renda, cor e raça, todos dependem da saúde pública. E uma epidemia, uma pandemia como essa, ela deixa claro por que precisa de políticas públicas. E daí são políticas públicas como um todo. Não tem como combater uma pandemia sem uma visão sanitarista, sem conceitos de igualdade entre a população. Não é aceitável o que está sendo debatido nesse momento de mudança da conduta nacional, da escolha de quem vive e quem morre. Nós não podemos aceitar isso como um princípio nem humanitário, nem sanitário. Os governos, Estado, União, eles têm que dispor, no mínimo, dos atendimentos que a gente já sabe que serão necessários, independente do custo. Eu ouvi ontem um médico que foi atendido no jornal e foi muito forte a fala dele. Ele não falou da doença, da gravidade. Ele agradeceu os colegas dele por terem escolhido ele para viver. Então, é esse momento que nós estamos no país. Que momento, hein? Que momento, hein? Juliana, eu queria reforçar uma questão contigo, que eu acho que é uma coisa que as pessoas perguntam muito, e eu acho que é importante tu reforçar. Primeiro que tu falou, né, que o vírus é um vírus desconhecido.
os efeitos que ele tem, né? Isso que é um problema. Isso combinado aí com o nosso sistema com baixo... Imagina se nós não tivesse sistema, né? Isso, eu queria que tu pudesse reforçar um pouco mais. E tu fala assim, medidas sanitaristas, eu queria que tu explicasse um pouco o que significa essa palavra aí, porque eu até sei o que é, mas algumas pessoas que estão escutando com certeza não vão entender Tá bom? Eu acho que é muito difícil quando a gente imaginar a prevenção, né? A própria vigilância em saúde é uma área que fica muito, ela desaparece, ela é muito invisível, porque o pessoal da vigilância, os sanitaristas, que é um conceito de saúde pública, né? A vigilância em saúde, a gente tem as sanitárias que cuidam dos alimentos, das doenças dos animais, da potabilidade da água, do ar que a gente respira. Então, toda essa parte sanitária, de vigilância, do controle das doenças, da epidemiologia, a gente trabalha diariamente, sem que a população nunca tenha nem noção de que está sendo atendida. E a gente faz isso para toda a população. Existe um pensamento de que o SUS é para pobre e o plano privado dá conta da saúde dos ricos. Não é verdade. Todos os profissionais e as diversas áreas que compõem a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica, a vigilância em saúde do trabalhador, a gente atende a toda a população, ou seja, 100% da população, rica ou pobre, ela está sendo assistida pelo SUS. Nos seus preceitos e nas suas ações. A gente tem ações diárias, que é de monitoramento, por exemplo, nós estamos falando para os petroquímicos. Então, a contaminação dos rios, do ar, tudo isso envolve na saúde. Não tem como separar a população, porque o meio ambiente do trabalho, ele acaba contaminando e expondo a população em geral. Então, nós temos várias ações, assim, eu não vou detalhar de cada uma, mas todo mundo, quando vai num restaurante, toma água, ele está tendo o efeito de uma política pública, que é sanitária, que é o controle de doenças. A gente cuida do controle de doenças na água, no ar, nos alimentos, dos riscos químicos presentes em todos esses, para que as pessoas não adoeçam. Acontece que a maioria das pessoas tem uma visão de saúde, na verdade, uma visão de doença, que é quando precisa algum cuidado médico, ou quando vai para um hospital, mas isso é a ponta, né? E a pandemia, ela está revelando todo um universo de cuidado que tem que ter, de prevenção, de conhecimento de metabolismo, de novas tecnologias em saúde, de ações que são resolutivas, como agora todo mundo sabe o que é um distanciamento, é uma coisa, a princípio, tão simples, mas é a única efetividade diante de um vírus que está em todos os lugares e permanece vivo durante muitos dias. Então, muitas ações da vigilância, da epidemiologia, que também é uma área muito desconhecida, né, de como que a gente faz estimativas para prever quantas pessoas vão adoecer, de prever se esse medicamento ou esse teste, ele tem um padrão ouro para ter resultado. Então, as pessoas hoje estão discutindo epidemiologia e, ao mesmo tempo, essa pandemia, além de trazer toda uma política pública que sempre foi muito defendida e que as pessoas acham assim, são só os esquerdo, pata, ou outros nomes, pior ainda, que defende o SUS, que defende saúde pública para todo mundo, com igualdade, que não há dinheiro suficiente, nesse momento se mostra claramente assim, a importância da saúde para a economia, a importância da saúde pública para toda a população. Não tem essa divisão, mas mostra que alguns grupos, eles vinham há muito tempo fazendo defesa de políticas que são essenciais para todo mundo, não é só para um grupo. Então, defender a universidade pública, onde está a inteligência dos estudos, e que todos precisam, ela é necessária. Defender a ciência, as universidades, os trabalhadores,
e a saúde. Isso está muito evidente nesse processo todo. E são áreas que foram fortemente atacadas. As universidades, a ciência, a saúde e os trabalhadores, com todas essas reformas e com todo o sofrimento que todas essas áreas estão agora, os trabalhadores que estão à frente, mostrando a importância e que não são privilegiados de forma alguma, que estão na frente de trabalho, e são justamente setores que no nosso querido país foram fortemente atacados no último período. Então, essa epidemia, ela nos traz também uma reflexão muito grande do que são as prioridades, de quais são os projetos que têm que ser repensado e recolocado, a devolução dos recursos que foram tirados dos trabalhadores, da saúde, não pode continuar. E também ela demonstra uma outra questão social muito importante das políticas sociais de igualdade para as populações periféricas. Nós não vamos superar a pandemia se nós não pensar na população como um todo, de baixa renda, sem renda, e de como essas pessoas precisam ter acesso às políticas públicas e precisam ter acesso, inclusive, à saúde. Nós estamos agora, por exemplo, aqui discutindo, debatendo, nós temos internet. O projeto que se tinha para Porto Alegre era de ter Wi-Fi disponível, público, o que daria, nesse momento, acesso a toda a população. Então, muitas políticas, inclusive sociais, de renda, de acesso, de telemedicina, uma boa parte da população vai ficar desassistida se, nesse momento, a gente também não agir com todas essas políticas ao mesmo tempo. E que eu espero, assim, Dari, que depois desse período se mantenha como conquista e evolução da humanidade. Espero que sirva para a gente refletir, né, sobre essa questão do estado mínimo do investimento, né? A falta do investimento, nesse momento, tu tem enfrenta uma questão tão inédita, né? Isso é uma coisa que poucas pessoas, a gente nunca passou na vida o que a gente está passando. Mas tu falava que nós não chegamos no pico ainda, né? Não. Eu queria que tu comentasse um pouco sobre isso e também essa semana que o governo do estado apresentou um plano aí baseado na pesquisa lá da Universidade Federal de Pelotas sobre como flexibilidade, que é do isolamento controlado, uma coisa assim, isolamento, que eles fazem uma avaliação por regiões. Eu queria que tu comentasse um pouco sobre isso, certo? Enquanto a gente vamos pedir para o pessoal que está aí nos assistindo e compartilhar aí a live para a gente espraiar mais, como diria o nosso querido Olívio Dutra. Então, eu queria que tu comentasse um pouco sobre essa questão em que pé nós estamos hoje dentro da curva, né? E comentasse um pouco sobre esse programa aí que o governo do estado está querendo implementar aqui. Que é o vertical, né? Então, é muito difícil a gente dizer quando é que nós vamos chegar mesmo no pico da nossa curva epidêmica. Aqui em Porto Alegre teve uma decisão mais firme, eu acredito, apesar de todas as dificuldades, do que o governo do estado. O governo do estado vem vacilando, né? Desde que começa a tendência, ele tem uma tendência a tentar abrir. O problema da gente calcular o pico da curva epidêmica é também pela ausência de dados que a gente tem. Que a gente costuma dizer da subnotificação, mas a gente tem mais que subnotificação. Tem um atraso, tem pouca testagem, então a gente não está olhando a população como um todo, de saber quantos sintomáticos e quantos positivaram para o Covid-19. Está se trabalhando com o dado mais fidedigno, que é a mortalidade, que é possível também
mas nós estamos numa situação, não como o Rio Grande, eu acredito tão fortemente, mas nós já temos outros estados que as pessoas estão morrendo em casa, tem um tempo que está demorando muito esses registros vir para os dados oficiais, pela demora de laboratório, falta de insumo, falta de teste, e mesmo dos homens. Alguns estudos que eu li aí que o pessoal comentando que teve um pico de mortes por problemas respiratórios, tá? E bem acima do que é o normal, e inclusive também um outro sobre problemas cardíacos, né? Exatamente. Então, claro, quem fez o estudo diz que, e como a gente não tem teste, né, não sabe se as pessoas morreram, pode ter sido uma complicação do Covid. Exatamente. Eles não foram testados, mas o que já se sabe? Quando se compara com o mesmo mês do ano anterior, essas mortes por doenças respiratórias foram maiores do que no ano anterior. Então, não segue a tendência de mortalidade. Então, dá para a gente supor que foram por Covid, mas não foram testadas. Isso tem acontecido no Brasil como um todo, né? A falta de teste e de diagnóstico, né? Que poderia ter o diagnóstico clínico, também não tem sido feito. Então, a curva, ela está subnotificada, a gente não consegue fazer uma previsão tão taxativa de quando é que a gente vai poder retornar. E a gente tem um momento que parece, pelo menos, com os dados que se tem, que Porto Alegre está achatando a curva. O que acontece nesse momento? Que não deveriam flexibilizar. Nós já estamos no processo de flexibilização do isolamento social, o que pode nos levar a ter uma situação muito semelhante com a da Itália, né? Eu acredito que nós vamos viver períodos de isolamento e de flexibilização, daí aumenta, retorna o isolamento de novo. O que seria mais adequado é manter por mais tempo o isolamento, até que a gente tenha certeza de que a curva, os casos estão diminuindo. No caso do Rio Grande do Sul, a curva continua crescente, e hoje eu vi os dados da Secretaria Estadual da Saúde, não constam ainda os trabalhadores do frigorífico que foram testados e que estão com Covid. Isso lá em Passo Fundo, né? JBS em Passo Fundo. Exatamente. E a gente está num momento, principalmente dos trabalhadores, que eles estão adoecendo. E também muitos trabalhadores não estão sendo testados. Aqui na Petrobras, aqui na Refap, uma das primeiras coisas que a gente cobrou da empresa, nas unidades da Petrobras, aqui era que houvesse o teste. Mas depois a gente que era óbvio, né? Como é que um lugar que tu envolve uma quantidade de trabalhadores que vão conviver, a testagem seria uma forma de tu isolar as pessoas que já estão contaminadas, deixar que elas cumprissem a quarentena. Só que, bem, a gestão da Petrobras segue o governo federal, né? Isso uma das coisas que eles fizeram aqui, Juliana, que nos deixou muito indignados, foi que a gestão nacionalmente da Petrobras, ela determinou que só pagaria o trabalho das empresas contratadas se houvesse algum trabalho, se fosse medido via medição. O que fez isso? Qual foi o efeito que fez isso? Os donos das empresas terceirizadas mandaram os trabalhadores todos para dentro. Então, mesmo aqueles serviços não essenciais que tu tem numa refinaria ou num terminal, como corte de grama, por exemplo, como pintura, certo? Que tu tem, que é um serviço que ocorre, eles voltaram a ocorrer porque por conta de uma decisão da gestão que levou, e aí, claro, tu aumenta a quantidade de pessoas circulando na refinaria, no terminal, aumenta a possibilidade de contaminação das pessoas, né? Não por serem terceirizados ou não, mas quanto mais gente junto, a possibilidade, e é isso, o Covid, ele
Não, é que é, o vírus é o SARS-CoV, né? SARS-CoV, o agente etiológico. A doença é o Covid, né? Isso. E aí o vírus esse, ele usa de onde tiver gente conversando, gente envolvida e tal, que tu vai aumentar. Se tu aumenta, e obviamente quando tu tem o trabalho, né, o trabalho numa planta de petróleo, tu é obrigado a fazer o processo de permissão de trabalho, quer dizer, tu vai ter que conversar com algumas pessoas, planejamento, tudo isso envolve relações de pessoas que vão ampliar e tal. O Russo estava comentando aqui, Juliano, tu conhece o Russo, né? Sim. Ele falando que o risco, né, da falta de dados, né? E lembrando que durante a ditadura nós tivemos epidemias que ninguém sabe que houve, né, como a da meningite, por exemplo, que teve, Exatamente. porque houve a censura absoluta desses dados e por conta disso muitas pessoas morreram, né, por causa da ocultação. Então, eu vejo isso de um problema sério que nós temos aqui no país, no estado, né? Porque só estão aceitando as vítimas, as que estão mortas, só estão contando, né, os mortos que foram testados. É isso que eu entendi. Exatamente. Consegue chegar no hospital, que consegue leito e que consegue o teste. Uhum. Quer dizer que se o cara morreu por um problema pulmonar e não for testado e for enterrado, e ele podia estar com o vírus, estar com a doença, mas não é contabilizado. Então nós devemos estar olha, nós vamos passar, vai ter um bom tempo de estudos aí para ver o tamanho do estrago que esse negócio está fazendo. Exatamente, vai se levar muito tempo estudando os efeitos, os dados mais próximos da realidade, né? Porque os estudos tentam se aproximar da realidade. Aqui, o estudo que está sendo feito por Pelotas e está sendo divulgado pela Secretaria Estadual faz um cálculo de 4 casos para cada um notificado, né? Tem 4 subnotificados, e tem outros estudos nacionais que falam que tem 11 para cada caso diagnosticado e com o nexo de Covid, né? Tem 11 não realizados. Tem um aspecto desse vírus também não estão saindo, né? Também tem filas. Esse vírus tem a questão de que uma boa parte da população está com ele e não apresenta sintoma nenhum, né? Esse também. Que só potencializa a contaminação. Mas então, fala daí. Tu estava falando que está fazendo um estudo antes, nós estávamos conversando, que estava falando em relação aos trabalhadores, né? Em relação ao Covid, quer falar um pouco sobre isso para nós? No primeiro momento, a epidemia centrou muito no isolamento, na população de risco, e mesmo a gente, quando traz a população de risco, traz muito das pessoas que têm comorbidades. Agora, eu, epidemiologista, me enrolei com a morbidade. E a gente esquece, daí trabalha muito com essa ideia dos idosos e das pessoas que têm diabetes, hipertensão, e vocês, como químicos, sabem que também não é só pela questão das doenças, mas pelos tipos de medicamentos que essas pessoas utilizam e que são imunossupressoras e que os estudos já mostram que também isso agrava. Mas a gente esquece de colocar que nesse grupo de risco nós temos os trabalhadores, exatamente disso que o Dari acabou de dizer, pela presença, que a transmissão se dá entre os indivíduos. Então, um conceito que está sendo muito discutido nesse momento, mundialmente na questão de saúde do trabalhador, é o presenteísmo, como um grande problema de saúde, e que traz uma pauta que os trabalhadores sempre tiveram, que é da redução de horário de trabalho, pensando na saúde, pelo desgaste físico, mental, produtivo, inclusive econômico, né? Produtivo,
a presença exagerada dos trabalhadores no local de trabalho. Então, o presenteísmo está sendo discutido, conceituado, relido nessa interpretação também de que nós precisamos mudar o nosso modo de viver e de trabalhar depois da pandemia. E o presenteísmo para a saúde do trabalhador nesse momento é extremamente emblemático, que é estar presente a uma exposição contínua, que daí não é só do vírus, mas o vírus nos traz essa representação de tu não estar em outros espaços saudáveis, estar desnecessariamente presente num processo de produção e de extração da mais-valia exacerbado, né, que precisa ser revisto para a saúde como um todo. E a gente vem se preocupando com esses trabalhadores que estão à frente, são os petroleiros, são os trabalhadores de saúde, são os trabalhadores da limpeza, os garis, os da higienização, do transporte coletivo, cada um com seus processos de trabalho e com seus processos de risco. A gente tem que dar visibilidade, e eu acho assim, ó, os petroleiros daqui, do Rio de Janeiro, de forma geral, e são uma categoria mobilizada e saíram à frente, mas tem outras categorias que não conseguiram garantir um mínimo, né? Vocês discutiram desde a testagem, no Rio de Janeiro a gente montou um grupo, o pessoal que embarcado teve toda uma dinâmica de exigir a separação, a testagem, os hotéis, mesmo assim, tem um conjunto de trabalhadores, apesar de ter sido rápidas medidas, tem uma série de problemas, a gente não tem acesso, quem são os trabalhadores que estão sintomáticos, quais são os que estão doentes, essas normas foram feitas, muitas normas técnicas para as categorias específicas, mas ao mesmo tempo não tem uma fiscalização imediata de se está sendo cumprido essas medidas de proteção em cada ambiente de trabalho, que a gente vê a denúncia, principalmente do setor saúde, de que não tem máscara, né, adequada, do excesso de trabalho, disso que o Dari disse que é um absurdo, que é essa pressão de corte de salário ou de produção para alguns ramos, para alguns grupos, para os terceirizados, para os próprios petroleiros, que, na verdade, faz com que o próprio trabalhador queira voltar a trabalhar para não ser cortado do seu salário, que não é possível, porque daí vai na contramão do que é a medida sanitária do distanciamento e da redução de trabalhador em cada local de trabalho. Então, todo o trabalho que pudesse ser feito remotamente, a retirada dos trabalhadores desse presenteísmo no ambiente de risco com o vírus, com o SARS-CoV, é a medida mais importante. E a garantia dos salários desses trabalhadores. Nós precisamos ter uma sociedade que tenha garantia de salário de sobrevivência e do Estado presente. E daí não é do Estado mínimo, é do Estado máximo. Nesse sentido, Dari, tu pode ir me interrompendo, eu queria só trazer que a gente... a Fiocruz está com várias linhas de trabalho, vocês vêm vendo na televisão, tem se trabalhado intensamente. Nós estamos estruturando um projeto para uma página com os trabalhadores, para que a gente possa monitorar tanto os casos como os ambientes de trabalho, a partir do que cada grupo está decidindo, e de ter esse espaço interativo com os pesquisadores, com os trabalhadores, e com os serviços, para que a gente possa proteger os grupos ocupacionais que nesse momento estão trabalhando. Então, a gente tem mais direto os petroleiros, frentistas, os profissionais de saúde, mas tem vários outros. A OSHA tem todo um trabalho também, uma classificação, eu passei para vocês aí a distribuição que a gente está fazendo por grupo de risco, né? Então... não sei se dá para colocar. Explica o que é a OSHA. Então vamos lá. Fala o que é a OSHA, enquanto o nosso técnico... a gente tem organismos internacionais que fazem
todo esse trabalho de proteção à saúde dos trabalhadores. Aqui no Brasil, a gente tem o Ministério da Saúde, com a saúde do trabalhador, o SEREST, as DRTs, né, as delegacias, que eram antigos fiscais do trabalho, que cuidavam do meio ambiente do trabalho, de segurança e saúde do trabalhador. E a gente tem nos Estados Unidos, nos outros países, outros departamentos e instituições, como a OSHA, que é uma instituição internacional, ela cuida da saúde e segurança dos trabalhadores, e ela publica normas, orientações. E um dos primeiros normas que a gente teve acesso, que está consolidada, que inclusive agora foi traduzida, tem essa preocupação com a pandemia e os trabalhadores, descrevendo cada um desses processos de trabalho, e eles apresentaram uma classificação que a gente está usando para detalhar os trabalhadores por grupo de risco. Eu não sei se tu consegue colocar aí no ar. Alex? Isso, bota aí, tá no ar. Tá no ar, então tá, eu que não estou vendo. É que tem o delay, mostrar o delay. Então, a gente, nesse trabalho que a gente está propondo lá na Fiocruz, a ideia é a gente pôr em prática o mais rápido possível. Ele está sobre a coordenação de informação e comunicação. Então, a gente acha que, nesse momento, a estratégia com os trabalhadores é a gente ter uma informação o mais rápido possível, e comunicação. Nós vamos estar trabalhando um pouco com essa questão da comunicação de risco, e a gente está usando como partida para organizar esses grupos ocupacionais, que são muitas ocupações, a pirâmide hierárquica de risco ocupacional que a OSHA propôs. Então, trabalhando com exposição de muito alto risco, né, alto risco de exposição ao Covid, na verdade, ao SARS-CoV, né? E depois médio e baixo risco, se é que dá para chamar de baixo risco. A gente, claro que, como é o projeto inicial e a gente tem que partir de conceitos já existentes, nós vamos partir dessa estruturação, então, dos grupos ocupacionais, e depois vamos adaptar a nossa realidade brasileira. A ideia é que a gente possa ter um espaço de dar visibilidade, de ter o registro do que está acontecendo com os trabalhadores nesse momento, e ser um espaço onde, rapidamente, os sindicatos, os serviços que atuam nessa área, possam ter, desde normas e literatura, e, ao mesmo tempo, a gente ter um instrumento de notificar os casos, porque os casos dos trabalhadores estão se perdendo, no geral, e a gente não tem nem a identificação dos casos, não ficará registro, portanto, né? E as ações também, para ser imediata. Então, a nossa proposta é essa, de dinamizar essa página que vai estar disponível, que se chama, já está disponível, né? Está no portal da ENSP Fiocruz, que é Trabalhadores e Covid. Depois a gente vai pegar direitinho o endereço, vamos botar nos comentários aqui do vídeo. Esse vídeo ele vai ficar guardado, tá, Juliana, na página do Facebook Sindicato. Então ele fica gravado ali, o pessoal pode assistir mais tarde, tal, se quiser também. Agora tem essa é uma coisa interessante, né? Ou quer dizer, é importante porque o vírus ele depende, a transmissão dele é pelo contato pessoal, né? Pela questão da saliva, e do contato. Então, ele é óbvio que o ambiente de trabalho, onde tu tenha o encontro de muitos trabalhadores e trabalhadoras, ele vai ter um impacto nisso. E parece, assim, em princípio, que isso não foi considerado, né? Que nós estávamos propondo por exemplo, ali na refinaria, nós tínhamos proposto para eles no início o seguinte, que ia ficar só o que fosse absolutamente essencial, que era o pessoal da operação e um grupo de trabalhadores da manutenção que ficariam de plantão muito restrito, né? E a
a parte de terceirizados, então, o pessoal contratado também, não havia necessidade deles estarem, pelo menos assim, umas 2, 3 semanas, que é mais ou menos o período como é que é, do ciclo do vírus, pelo que todo mundo comenta, né? Mas não foi isso que foi feito, isso aí não aconteceu. Então, a gente tem a perspectiva agora já de que vamos ter, a partir agora desse fim de mês aí, vai começar a acontecer o que aconteceu com essas... Temos 2 plataformas que foram paralisadas, porque a contaminação grande de trabalhadores, e nós estamos prevendo que isso pode vir a acontecer nas refinarias e terminais também da empresa. Então, pouco que tu comentasse, assim, uma outra coisa que aconteceu Acho que tem que comentar, né, que foi a P26, né? Uhum. São duas plataformas afetadas, né? São 2 plataformas. Outra coisa que tem que são plataformas afetadas. Então, elas não são da Petrobras, né? São locadas pela Petrobras. Então, a gestão da Petrobras já lava as mãos de largadas. Não, isso é problema da SBM, que é ou da Modec, que é a outra empresa a contratar. Então, já lava as mãos na largada, assim, sem a menor preocupação em qualquer sobre isso. Então, já tem muitos casos, né? Eles testaram 212, né, numa delas, e deu 31 casos positivos desses 212. Quer dizer, é muito alto. E uma outra coisa que a gente viu também, uma das poucas coisas que nós conseguimos junto com a gestão da Petrobras é reunir com a equipe que está gerenciando a crise, uma equipe de gerenciamento. E, bem, nas primeiras reuniões, eles até diziam para nós o que eles tinham já de suspeitos e de contaminados. Aí, na última reunião, já não quiseram dizer mais. Aí não quiseram dizer mais, aí alegando a questão do sigilo médico e tal. Mas esse é um problema. O problema que é bem... Como é que é um reflexo do que é o governo federal, né? A gente tem, claro que deve ter, o nível de contaminação deve estar alto e eles estão querendo manter operando tudo sem um cuidado mais sanitário mesmo, de separar as pessoas e garantir a saúde delas. E daí, o que a gente pensou para superar essa situação, porque é claro que não vai dar para a gente esperar respostas do governo federal em relação à notificação dos trabalhadores, foi considerar como é central o trabalho sindical nesse momento, tanto da informação, da comunicação, de fazer essa integração. Então, nesse projeto, a gente convidou o DIESAT para compor e a gente vê como é que a gente estabelece essa rede com todos os sindicatos do Brasil. A gente não está chamando de notificação, porque notificação são feitas pelos órgãos oficiais e o Ministério da Saúde tem o dever de fazer isso. A gente não vai criar nenhum sistema paralelo, mas nós precisamos monitorar os trabalhadores. Então, nessa perspectiva, a gente quer unir, junto à Fiocruz, os pesquisadores, os serviços e o movimento sindical. Eu acho que é um passo importante também que a gente está dando enquanto instituição de pesquisa e de informação, no momento que o que a gente está percebendo, e tu já falou disso, é que vai ser cada vez menor o acesso às informações. E, inclusive, hoje a notícia é de que o governo federal está pedindo que só dê notícias boas na televisão, né? Então, notícias boas significa não avisar dos casos, dos óbitos. E vai ter um cerceamento à imprensa, pelo que a gente está percebendo. A gente fica meio... A gente sabe que agora, assim, que a questão da conjuntura do governo federal está uma... Hoje temos um terremoto acontecendo, não sabemos muito bem o que vai sobrar disso, ou como é que vai se encaminhar isso, mas é uma preocupação muito grande com isso. Eu acho que é
E, bem, nós, como sindicato, vamos estar denunciando esse tipo de coisa, né? Que também não nos cabe, o que nos cabe nesse momento é fazer essa denúncia da ocultação, né, e não é no sentido de querer apontar um ou outro, no sentido de querer garantir as pessoas terem a condição de saber, né, que pode estar contaminada, pode estar levando a contaminação para a família, né? Exatamente. Então, Então, assim como os governadores estão num processo de maior autonomia e de decisão, porque precisam proteger a sua população, eu acho que é a mesma relação com os sindicatos. Os sindicatos têm um papel importante, têm esse papel de representar cada categoria, fazer a luta e utilizar os recursos que têm para proteger a saúde desses trabalhadores. Bom, se a gente sabe que estão adoecendo, tem um grupo de sintomático e o isolamento é a medida que a gente tem atualmente, tem que isolar o mais rápido possível. Então, tem que achar estratégias de trabalho à distância, outras formas de trabalho. E, nesse sentido, também, que a gente fez o projeto, entendendo que o papel da Fiocruz como uma instituição que tem esse papel da saúde pública e está à frente, em várias frentes, e tem também todo um compromisso com a saúde dos trabalhadores a partir do Centro de Estudos de Saúde do Trabalhador, da Escola Nacional de Saúde Pública, era estar criando esse espaço e dando respaldo para os representantes dos trabalhadores que estão nesse momento constituindo um grupo de risco, e um grande grupo, eu fiz o levantamento, são 49 tipos de serviços diferenciados, considerados serviços essenciais, com um conjunto de categorias e ocupações em cada um desses locais, o que dá uma dimensão enorme de pessoas em risco. Então, assim, é preciso a gente ter uma estratégia rápida, e a gente espera estar contando muito com vocês, com a experiência dos petroleiros, de outras categorias que estão, apesar de estar envolvido com N responsabilidades e estar trabalhando fisicamente, né, tá à frente, ainda tem que pensar as medidas de proteção num cenário bastante instável como está o nosso país e o nosso estado aqui. uma outra coisa que a gente comenta assim, essa questão da Covid, ela não vai encerrar rapidamente, né? Para mim está claro que ela vai se estender no tempo. Nós não vamos ter um pico, nós vamos ter vários picos. Exatamente. Inclusive o Brasil, pelo próprio tamanho dele, da forma como o vírus se espalhou, se houve mais ou menos contenção antes ou depois, a perspectiva é que haja vários picos e várias situações a gente percebe que aqui no Rio Grande do Sul, aparentemente, a gente está um pouco mais seguro em relação a outros lugares, como São Paulo, como o Rio de Janeiro. Hoje, eu estava vendo a notícia agora, as UTIs estão todas lotadas, né? Se tu precisar dar uma UTI, tu tem que ir para Volta Redonda, que é mais de 100 quilômetros, 150 quilômetros, se não me engano, da cidade do Rio. Olha só, uma cidade grande, rica, né? São Paulo, a mesma coisa, né? Mesma coisa. O município de São Paulo, então nós vamos conviver ainda com essa situação durante um bom tempo. Qual é a perspectiva que tu mais sobre essa questão da epidemia tu pode falar para nós aí? O que a gente vê em comparação ao Rio Grande do Sul e os demais estados brasileiros, que apesar do desmonte, a gente tem uma boa estrutura ainda de saúde pública e privada também, né? O que o SEBS, o Centro de Estudos Brasileiros da Saúde, propôs foi de que se trabalhasse com a fila única, especificamente para as UTIs, para que todos tivessem direitos iguais de acesso, né? Isso foi feito em alguns países, isso seria muito mais adequado do que dividir a população entre plano privado e sistema público, sendo que muitas vezes até o sistema privado transfere o paciente para o
público. Então, a gente teria um percentual bem interessante de população por leito de UTI para o Rio Grande do Sul. Mas não é o que está acontecendo. Então, se a gente for ver a população SUS dependente, ela é bem maior, e a ocupação sempre foi maior do que dos hospitais privados. Se a gente fizer essa relação, já não fica muito bom o nosso sistema público, assim, falando de forma geral, né? Eu vi um estudo aqui do Rio Grande do Sul que falava que para o SUS, né, são 9 milhões de pessoas, eles fizeram uma divisão mais ou menos assim, 9 milhões para o SUS e 2 milhões para os privados. E que para o SUS não daria, não seria, como é que é, não chegava a um leito de UTI por milhão. Eu não me lembro qual é a medida, eu sei, a medida prevista era para ser 2 leitos de UTI, e se tu considerar só o SUS, dava menos que isso, tá? Menos que 1. Então, 0,6 para o estado do Rio Grande do Sul. Já no serviço, o pessoal privado já estaria mais ou menos um pouco melhor. Exato. A gente tem uma população SUS dependente de 75% da população, né? Se a gente considerar toda a nossa população. Essa população, sempre antes da pandemia, ocupava os hospitais em 95% das instalações hospitalares e de serviços. Há outra população de plano de saúde que equivale a uns 20 e pouco por cento da nossa população, ela ocupa 80% das instalações hospitalares. Então, se a gente for fazer um cálculo entre o tamanho da população, a ocupação dos serviços, e que já era insuficiente para a população antes da pandemia, porque as pessoas não pararam de adoecer e de ter outras necessidades. Então, mesmo quando trazem os dados da disponibilidade de leitos, é de uma forma geral, né? Não está considerando, apesar que hoje a Secretaria Estadual de Saúde colocou a quantidade de pessoas com outras doenças que estão utilizando os leitos hospitalares no Rio Grande do Sul, trazendo um dado de 900 pessoas em UTI, né, de outras doenças, em comparação a 800 da Covid. Então, a gente ainda vai ter essa concorrência, que é um cálculo que também não fica muito claro. Claro que está faltando. Se as pessoas não fizerem o isolamento social, como tem sido proposto, os serviços de saúde, eles não têm capacidade de atender a população que vai adoecer toda junto. Então, a ideia de fazer o achatamento da curva é para que as pessoas que vão adoecendo, se tem estrutura sanitária capaz de dar conta de cada um adoecendo, e não tudo de um jeito só e numa evolução crescente. Essa que é a estratégia do planejamento, da epidemiologia, para enfrentar a pandemia nesse momento. O Dari tem razão, essa situação ela vai se estender mais tempo, certamente nós vamos ter períodos de quando a curva começar a achatar, e daí tem que acompanhar pelo menos umas 3 semanas de queda para considerar que já se tem condições de pensar em algumas flexibilidades, e nós vamos viver cenários de retorno ao trabalho e de retorno ao distanciamento social. Então, isso vai ter que ser testado. A questão do país continental como o nosso e de desigualdades sociais extremamente injustas e desiguais também nos dificulta fazer uma estimativa. População de classe média e todas essas orientações sanitárias, né, que é de higiene, de lavar as mãos, de utilizar máscara, do banho, do acesso à água, que nas nossas periferias, muitas vezes as pessoas não têm água, não têm sabão,
nós temos população de rua, que a gente não sabe ainda o efeito disso, uma população que depende do seu trabalho diário e que já está na rua e que precisa para sobreviver, e as políticas públicas ainda, no que tange a toda essa concepção do próprio distanciamento e de medidas sanitárias, não foi fortemente organizada ainda para toda a população, principalmente a população de periferia que tem uma série de impossibilidades de ter as mesmas medidas que estão sendo tomadas pela classe média, classe alta. Então, nós temos essas diferenças, nós vamos ter diferenças regionais importantes, né? Tem muitas variáveis nesse contexto, e nós vamos viver um cenário que mostra que nós precisamos repensar, então, esse conjunto de políticas públicas, mesmo que seja por uma visão higienista, que a gente já viveu em outros momentos no Brasil, então, o medo dos pobres contaminar os ricos, né, que já se viveu em outros momentos, exige pensar nessa população, não desse jeito como uma população que oferece risco aos demais, mas ela é importante numa questão de visão e de conceito de igualdade de direitos. Mas se não forem pensadas, a epidemia ela vai reincidir a cada período. E outra questão é que exige o que a gente tinha falado no início, um conjunto de medidas de políticas públicas, de Estado forte. Não tem como passar por esse período, inclusive com um pensamento de economia nos moldes que se tinha antes. Ou a economia e a saúde se juntam enquanto áreas essenciais, e que a saúde está exigindo um outro pensamento econômico. Inclusive, para gerar renda, não tem saída. Só de tu pensar que a gente está dependendo de importação de máscara, de importação de teste, importação de equipamento, um país continental no Brasil, que já até ouvi um daqueles memes da internet, há 4 anos nós exportávamos aviões, hoje a gente não consegue fazer máscara, sabe? Porque, né, um país que nunca conseguiu se industrializar de verdade, já está se desindustrializando de forma veloz, é uma opção de governo. Juliana, nós estamos falando aqui já 1 hora, que a gente não gosta de pichar muito as lives. Então, ok. Não vai cansando as pessoas também. Então, eu vou te pedir, assim, qual é os teus últimos recados que tu gostaria de dar e já agradecer aí o teu tempo aí de tu poder estar conosco aqui conversando. E talvez tenha certeza que a gente pode, numa outra hora, tomar e fazer uma outra live aí, conversar mais adiante aí, conforme vai andando o processo da pandemia e outras questões que até desse estudo que tu está fazendo, iniciando aí na questão dos trabalhadores. Ok, agradecer ao Dari, ao Sindipetro pelo convite, me colocar à disposição para estar acompanhando e estar informando, que eu acho que esse é um momento muito importante, onde cada um de nós tem que se colocado como cidadão de um processo de sofrimento, porque não foi por uma escolha, né? Mas nos obriga a refletir sobre a nossa vida, sobre as decisões de futuro, que não dá mais para pensar de forma individual, eu tenho que pensar o coletivo. Então, eu acredito que isso é o mais importante nesse momento. Não existe vida sem o coletivo, e eu dependo dos outros para minha própria sobrevivência. E a outra questão que eu quero deixar, que é muito importante, que essa pandemia traz de lição para a gente, é do valor do trabalho, né? O valor dos trabalhadores, e ao mesmo tempo o desrespeito que a gente tem com os trabalhadores, com o processo produtivo e com a proteção dessas pessoas que produzem a riqueza e que nesse momento estão sendo chamados de essenciais, mas sem a legitimidade disso, porque eles são essenciais para que todos possam viver. Então, diferente do discurso anterior de privilégio,
a gente tem que proteger nesse momento todos, mas tem que proteger esses essenciais. Ninguém é dispensável. E que eu quero terminar dizendo isso, nós não podemos deixar em risco os trabalhadores como se eles pudessem ser dispensados. Eles não são, eles são prioritários na nossa sociedade. E eu quero estar junto com vocês para a gente poder pensar a proteção dos trabalhadores e a saúde dos trabalhadores. Obrigada. Obrigado, Juliana. Agradeço muito aí que a gente possa continuar essa parceria que a gente tem entre nós. Não sei se o Alex está aqui no nosso técnico, se tem alguma questão para a Juliana ou não. Se não, agradecemos e fala aí, Alex. Ter acesso a esse vídeo, a essas informações, por favor, compartilhe, que esse vídeo vai continuar gravado ali à disposição para assistir. Se não pôde assistir completo, pegou na metade, pode voltar no início e depois assistir. Compartilhar para que outras pessoas também tenham acesso. Muito obrigado. E se tiver alguma pergunta aí que não foi respondida durante a live aqui, pode passar para nós, aqui que a gente conversa com a Juliana e tenho certeza que ela está à disposição para responder para nós. Obrigado, Juliana. Tchau aí, uma boa noite para ti. Bom descanso, eu sei que tu deve estar correndo muito, tá bom? Beijão para ti, dá um abraço no Stênio aí para nós. Ok, tchau. Então tá. Agradecer a todos e todas que assistiram e vamos curtir, compartilhar e se tiver alguma pergunta, é isso, bota aí nos comentários que a gente dá um jeito de conversar com a Juliana para responder. Até a próxima.